Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de matemática, certo? Então, hoje nós vamos dar continuidade a nosso assunto que já foi trabalhado um pouco nas aulas online com vocês. Hoje nós vamos falar sobre reta, sobre ângulo e sólido geométrico, certo? Então, esse assunto, quase todos eles já foram conversados nas nossas aulas online, já foram trabalhados, já foi questionado, já resolvemos atividades sobre, mas esse é o material que vocês vão ficar com ele para estudar, para estar revendo, para estar pausando, para estar compreendendo de forma melhor esse assunto e principalmente quando você for estudar para suas provas, então você vem aqui. Nesse momento você se prende aqui à nossa aula, você vai anotando, como vocês aí do quarto ano já têm o costume de fazer as anotações e depois a gente poder tirar as dúvidas, certo? Então vai ser uma revisão rápida, uma revisão geral sobre esses assuntos que nós já falamos em sala, certo? Mas será importante você estar atento aqui para compreender melhor. Vai que de repente ficou alguma dúvida e esse é o momento de você estar compreendendo, tá bom? Então vamos lá. Nosso primeiro assunto são as retas. Nós aprendemos que reta é essa linha, mas ela precisa ter essa seta nas duas pontas. Caso a reta não apresente essas duas setas, ela não é uma seta, ela não é uma reta, perdão, ela vai ser um segmento. Observe aí na verdade todas elas têm uns pontinhos. Se tiver um pontinho no início da reta, ela vai dizer que esse é um pedaço da reta. Então, esses pontinhos aí indicam o pedaço, o meio da reta, certo? Então, se eu tirar a pontinha que tem a seta, ela vai passar o que chamamos de segmento de reta, ou seja, um pedaço da reta. Então, nós vamos estudar as retas agora, verificando como é a sua classificação relacionando a posição da reta. Observe aí, dependendo da posição, ela vai poder ser, horizontal. Horizontal, a seta, ela vai estar apontando para o horizonte. Vai ter uma seta para o nascente e outra para o poente. Então, nós chamamos essa de reta horizontal. A reta vertical, ela vai estar o que digamos que ela esteja em pé, certo? A reta horizontal, nós chamamos que ela esteja deitada e a horizontal ela vai estar em pé, certo? Então, nós chamamos de reta vertical quando os seus eixos, as suas pontinhas estão apontando de norte a sul, certo? E a reta inclinada ou oblíqua, ela vai estar um pouco que virada, inclinada, vai ter uma inclinação, ou para um lado direito ou para o lado esquerdo, certo? Então, o importante é você relembrar e você compreender como chamamos as retas, como classificamos de acordo com a posição. Se ela está apontando de leste a oeste, essa reta ela vai ser horizontal. Lembre-se que o sol nasce no leste e se põe no oeste, que chamamos de horizonte, né? Essa vastidão do universo nós chamamos de horizonte. E quando a reta está deitada, digamos assim, ela vai estar apontando de leste a oeste. Quando a reta é vertical, ela vai estar de norte a sul, e quando ela sofre alguma inclinação, nós classificamos ela como inclinada ou oblíqua. Ok? Então, compreendidos até aqui, ainda, vamos verificar de acordo com a posição da reta, mas agora com duas retas. Como nós classificamos duas retas? Duas retas que não se cruzam e não têm um ponto em comum, elas estão paralelas. Nós dizemos que elas são paralelas. Por quê? Porque um paralelo são duas linhas na mesma direção. Então, pode ser de leste a oeste, de norte a sul,
pode ser com inclinação, não importa. Se as duas estão indo, pensamos que nós temos duas ruas ou dois caminhos que estão indo na mesma direção, mas eles não se cruzam. Estão indo a norte, estão indo a sul, estão indo a leste, a oeste, mas eles não vão se cruzar. São duas ruas, elas são paralelas uma à outra. Então, tanto faz ser horizontal, vertical ou inclinada. Duas retas na mesma direção, sem se cruzar em um ponto, elas são retas paralelas. E duas retas que se cruzam e têm um ponto em comum, elas são concorrentes. Então, nós dizemos que as retas são concorrentes quando elas se cruzam e têm o mesmo ponto em comum. Verificar aí, nesse primeiro momento, nós temos a reta V e a reta T. Nós também damos nomes às retas utilizando letras, certo? Então, nós temos aí a reta T, a reta V e do lado seguinte nós temos a reta A e a reta M. Então, essas retas que estão cruzadas aí formando um X, elas são concorrentes. Por quê? Porque elas se cruzam e têm o mesmo ponto em comum, que é esse meinho que forma o X. Essas outras duas, vocês verificam que elas não estão paralelas. Elas estão tentando chegar uma a outra para formar um ponto em comum, se cruzarem e ser concorrentes. Elas são concorrentes porque estão indo em direções diferentes até chegar a um ponto onde vão se cruzar, onde vão se encontrar, certo? Então, duas retas que se cruzam, duas retas que têm um ponto em comum, nós classificamos como os concorrentes. As retas concorrentes, elas ainda podem ser perpendiculares e oblíquas, né? Perpendiculares é quando ela forma uma cruz, quando esse ponto de encontro fica bem no centro de uma e de outra, nas retas se encontra aqui no meio formando uma cruz, elas são chamadas de perpendiculares. E retas oblíquas é quando são duas retas inclinadas, mas elas se cruzam em um ponto comum e elas se tornam retas concorrentes. Então, são retas inclinadas que se cruzam em um certo ponto, classificando-se como concorrentes, porque elas terão um ponto comum para se encontrar, para se cruzar, para cruzar uma com a outra, certo? Então, revendo aqui, as retas concorrentes, elas podem ser ainda perpendiculares, quando ela vem em forma de cruz, e oblíquas, quando elas estão inclinadas, certo? Como se fosse um X deitado. Elas podiam se encontrar também assim. Então, não importa onde elas se encontram, elas não formam a cruz, elas são classificadas como retas concorrentes oblíquas. Enquanto que as que formam o ponto de cruz, que se cruzam o meio uma de outra, elas estão chamadas de retas concorrentes perpendiculares. Precisamos relembrar também aqui um pouco sobre os sólidos geométricos. Então, nós falamos na aula anterior sobre prismas e pirâmides. E é isso que eu quero mostrar mais aqui um pouco para vocês, para a gente estar revendo esse assunto, para estar relembrando. E, então, e o que é prisma e o que é pirâmide, diferenciando um do outro, né? São os sólidos geométricos estudados, né, nas nossas aulas anteriores e o nosso assunto atual agora. Prismas são poliedros que possuem duas bases, né? Então, vamos pensar aí que como as duas bases, né? São polígonos iguais. Então, no prisma, nós temos duas bases e esses polígonos são iguais, certo? Essas bases são ligadas por paralelogramas que chamamos de faces laterais. Observe aí como se fosse uma caixa de sapato, onde a tampa é uma face, né? E o fundo da caixa é a outra face, certo? Então, são nessas duas bases, né, que formam essa caixa em forma de paralelepípedo, de paralelograma, que estamos mostrando aqui, com essas duas faces. Ela vai ter também duas faces laterais iguais, né? Essa é um prisma de base quadrada ou paralelepípedo, o que vocês estão vendo. Ela vai ter 6 faces. Então, uma caixa, pense aí, ela vai ter o fundo, ela vai ter a tampa e ela vai ter os dois lados. É o que nós chamamos de faces. Dois lados, cima, o fundo, a tampa
os dois lados aqui e a frente e atrás. Então, ela tem 6 faces. Uma caixa de sapato, que é o mais comum para você imaginar como esse prisma de base paralelograma, paralelepípedo ou paralelograma. Ela vai ter 12 arestes. Arestes são essas linhas que vocês estão vendo aí, que leva de um ponto a outro, que as dobraduras da caixa. Se você contar nesse momento uma caixa de sapato, ela terá 12 dobraduras, que é referente a 12 arestes, né? Aqui na geometria, falando sobre sólido, nós chamamos de arestes. E 8 vértices. O que seriam os vértices? Seriam os pontos, né? Os pontinhos onde se encontra, onde finaliza uma dobradura e a outra, né? Então, você pense na tampa que você suspende e vai ter o final. Então, esses pontos, que seriam os pontos aí, seria 4 pontos no fundo da caixa e 4 pontos na tampa da caixa, porque os laterais eles encontram com o fundo ou encontram com a tampa, certo? E aí nós teríamos 8 vértices, que são esses pontos de encontro, onde essas arestes, essas linhas, essas dobraduras da caixa, que seriam uma linha imaginária, elas vão se encontrar nos pontos chamados vértices, certo? Relembrando aqui, um prisma de base quadrada ou paralelepípedo, ela terá 6 faces, 12 arestes e 8 vértices. Faces são cada um dos lados, arestes cada uma da linha, imaginária ou não, e vértices os pontos de encontro dessas linhas. Já pirâmides são poliedros que têm um polígono qualquer como base e faces laterais formada por triângulos, com um vértice comum. Ok, então o que podemos esclarecer sobre isso aqui, né? Ela vai ter um polígono qualquer com base. Então, você observe essa pirâmide, que ela vai ter uma base quadrada. Poderia ser diferente, poderia ser em outro formato, mas essa aí, então, por isso que diz que tem um polígono qualquer como base. Poderia ser o quadrado, ser o triângulo, ser o retângulo. Nesse momento, eu estou mostrando para vocês uma pirâmide com a base quadrada. Ela tem também as faces laterais formadas por triângulos, certo? Com um vértice comum, que é esse pontinho de encontro em cima, que vai ser comum a todos eles, certo? Como se fosse aqui, ó, o teto da casinha. Então, ele vai ter aqui em cima esse pontinho comum chamado um vértice comum. Essa pirâmide aí, retangular, ela vai ter 4 faces, ou seja, as 3 do triângulo e uma da base. 4 faces. Também terá 4 vértices, serão 4 pontinhos de encontro. E 6 arestes, que são as linhas imaginárias ou reais, que vai formar, que vai criar este formato da pirâmide, certo? Então, é importante você saber que a pirâmide é um poliedro que tem um polígono qualquer como base, pode ser quadrado, pode ser triângulo, pode ser retângulo, e suas faces laterais são formadas por triângulos e todas elas, as pirâmides, têm um vértice comum, que é esse pontinho de encontro em cima, certo? Ela vai ter 4 faces, 4 vértices e 6 arestes, ok? Muito bem. Então, agora, falando um pouco sobre os ângulos, né? Ângulo é o quê? Vocês já aprenderam também o que é um ângulo. Então, vendo aqui essa imagem, nós temos o quê? 2 retas que se encontram. Nós temos um pontinho de onde elas duas saem, certo? Temos a reta A e a reta B. E temos aí uma imagem vermelha, uma pintura vermelha com o nome ângulo. Então, essa parte aí interna é o ângulo que essas 2 retas estão formando. Então, na teoria, nós dizemos que ângulo é a região limitada por 2 semirretas que têm a mesma origem. Relembrando aqui, elas não são retas por quê? Porque elas não têm a seta nos 2 lados. Elas começam de um ponto e terminam com a seta. Ou seja, é como se fossem 2 retas que foram cortadas e aí ficou a ponta, mas o outro lado você não sabe até onde ela ia. Então, são 2 semirretas, originam juntas, né? 2 semirretas, a semirreta A e a B, né? E o encontro entre eles dois chamamos de ângulo, a parte interna que elas duas fecham aí.
E em um ângulo, as duas semirretas recebem o nome de lados. E chamamos de vértice o ponto de origem dessas semirretas. Então, esse O aí, com esse pontinho, é o vértice dessas semirretas. E o lado A e o lado B representa, né? Cada uma das semirretas representa um lado do ângulo. Ainda vendo aqui, né? Clareando aí para você com a imagem, observe aí mais explicado. O zero, o O é o vértice. O ângulo é a parte vermelha que está pintada, o A é um lado e o B o outro lado. Então, para indicação ou para leitura, nós lemos o seguinte: A ou B ou A. Então, nós colocamos esse acento aí como se fosse um acentinho circunflexo em cima do vértice, em cima da letra que está no ponto, porque diz que ela está ligando, formando o ângulo. Né? Ele é o vértice, ele é o ponto de encontro onde as duas semirretas formam o ângulo, ok? Está claro até aqui, pessoal? Espero que esteja. E aí nós podemos estar esclarecendo mais à frente, mais coisas. Aquilo que você não estiver compreendendo, você nota, você faz a sua anotação, você não deixa passar, certo? Então, continuando aqui, existem ângulos que têm um valor maior que 90 graus e recebem nomes especiais. Nós falamos anteriormente também que classificamos o ângulo, ou seja, colocamos eles em graus, certo? E o ângulo de 90 graus chamamos de ângulo reto, certo? Então, o ângulo raso, ele é um ângulo que mede 180 graus, ou seja, ele mede mais que 90, ele mede 2 ângulos de 90. E o ângulo de uma volta, ele dá uma volta completa, né? E mede 360. Então, observe que é como se fosse um círculo inteiro, esse ângulo aí de 360 graus. Ele deu a volta completa no círculo, por isso ele deu a volta de 360 graus. Já o ângulo raso, ele foi dando a volta e parou na metade, 180 graus. Mas nós classificamos esses ângulos por terem maior, né, valor maior que 90 graus, ok? Os ângulos nas figuras planas. Nos polígonos podemos encontrar também ângulos. E eu quero mostrar para você agora, né? O retângulo, ele é formado aí, dentro do retângulo nós podemos formar 4 ângulos retos, né? Ângulo de 90 graus, no quadrado da mesma forma. Então, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí, o quadradinho, né? A linha assim, ó, observe aí o ângulo, 90 graus. Então, no retângulo, nós formamos 4 ângulos de 90 graus, assim como também no quadrado. E esses ângulos de 90 graus, nós damos o nome, a classificação dele é de ângulo reto. Chamamos de ângulo reto o ângulo que tem 90 graus ou que mede 90 graus. Dependendo do triângulo, agora, né, vendo os ângulos dentro dos políedros, das figuras geométricas, dos sólidos geométricos aqui, vimos o ângulo dentro do quadrado, do retângulo, e agora vamos observar aqui o ângulo dentro do triângulo. Então, ele pode ter ângulos retos também. Observe esse primeiro aí, ele apresenta um ângulo reto. Ele pode ter ângulos agudos e também obtusos. Então, dentro do triângulo, a figura do triângulo, ele pode medir, né? Ele pode ser representado, os ângulos dele, como reto, agudo e também obtuso. Relembrando aqui, né, o triângulo é uma figura geométrica plana que tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Então, cada triângulo vai ter 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, certo? Então, nós observamos aqui, né, esse primeiro triângulo, ele tem um ângulo B embaixo, né, aí A do topo e C na lateral. Então, observe aí os 3 ângulos, né? O lado X, cada um lado recebe o nome X, né? Já o triângulo, nós temos aí cada lado, o lado A e o lado B, né? E os ângulos que são formados em X, Y e Z, certo? Então, nós temos aí
a imagem do triângulo, onde você pode estar percebendo, né, essa diferença e reconhecendo aí principalmente quanto essa figura que apresenta 3 ângulos, 3 lados e 3 vértices. Dependendo da medida dos lados, o triângulo ele também pode ser diferenciado. Ele recebe nomes, né, o triângulo, assim como o ângulo reto, agudo e obtuso. O triângulo também ele recebe os nomes de acordo com a medida dos seus lados. Então, nós temos aí esse primeiro, chamado de escaleno. O que é isso? O triângulo escaleno ele vai ter os 3 lados com medidas diferentes. Nós temos um triângulo, mas cada um dos seus lados vai medir diferente do outro. No segundo ponto, nós temos um triângulo isósceles. Isósceles tem 2 lados iguais. Observe que os 2 lados que sobem aí na vertical, eles estão iguais, né? Eles têm a mesma medida. Já o lado que faz isso na vertical, que temos como base, ele tem medida diferente dos outros. Nós chamamos de isósceles, classificamos como isósceles o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida e um com medida diferente. Já o triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida. Você está vendo aí, né? O triângulo equilátero, ele vai ter mesma quantidade, mesmo tamanho, a mesma medida para os 3 lados. Os 3 lados do triângulo terão as mesmas medidas, certo? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido, né? Até aqui, nossa aula, que tenha ficado claro para vocês, que tenha, assim, dado aquela refrescada na mente e vocês possam estar colocando em prática, tá resolvendo a atividade que eu vou deixar logo mais, aprendendo mais, fazendo suas anotações, tirando suas dúvidas, né? Logo mais na nossa aula online. Então, um beijo, gente, no coração de vocês e até a próxima aula.